sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui comigo hoje o Daniel Pires, esse podcaster que tem um monte de histórias e vocês vão lembrar dele, sabe por quê? Trevosos e trevosas! Seja bem-vindo! Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui no Investigação Criminal. Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Eu sempre começo podcast desse jeito, né? Porque tem uma galera que não gosta muito, né? Eu não sou trevoso, eu não sou trevosa, eu gosto da luz, mas eu falo, não, que a gente gosta de histórias sobrenaturais, histórias que acontecem no escuro e que ficam muito ali nas sombras que ninguém quer falar. É dessas histórias que eu gosto. E a gente ajuda os trevosos e as trevosas. Deixa eu te contar um negócio, Daniel. Eu adoro um trevoso e uma trevosa. Principalmente esses do mundo real. Esses que ainda não partiram, porque a gente gosta de caçar trevosos e trevosas. Olha aí, tá vendo? Eu também gosto. Eu sempre tive a ideia, né? A gente vai falar isso mais ao longo do podcast, mas eu fui criado na religião católica e eu sempre tive a ideia do quê? Da luz, das cores branca e azul, que é a cor do céu, que tudo isso é a cor do bem. Quando você vai para cores mais, tipo o preto, o vinho, o vermelhão, o sangue, assim, é aquela coisa que te assusta, né? Isso, né, quando a gente fala de entretenimento, então você vê que, por exemplo, o Zé do Caixão usava as roupas todas pretas, né, com a cartola, aquela coisa. E eu falava, gente, isso me dá medo. E eu sempre preferi. Depois eu descobri que o meu amor é pelos trevosos, pelas trevosas, né, que é essa galera que trabalha com o oculto, com o sobrenatural. E não são pessoas más. Isso é mais legal. E sim, você sabe que eu vou te contar uma coisa? Eu conheci bastante o Zé do Caixão. O Mojica. Mojica. Meu pai, nosso pai. Ele tem, enfim, tenho fotos com ele. Ele ajudou a gente num projeto nosso que era de terrir. Vamos fazer o terror, mas com humor. E dá muito certo, viu? E foi uma das últimas coisas que ele fez. Mas ele era uma pessoa querida, ele era uma pessoa boa, ele ajudava muitas pessoas, inclusive, que é uma determinada informação que poucas pessoas sabem. Você só lembra do Zé do Caixão com aquela coisa, com aquelas unhas. Agora, me conta uma coisa, Daniel, como é que nasce essa paixão por esse assunto? Sabe, Carla, eu digo que eu vou deixando de acreditar ao longo da minha vida no sobrenatural, num sentido de... O sobrenatural hoje, para mim, é mais a minha profissão. Só que quando me perguntam isso, me vem o sobrenatural na minha vida, porque é como se fosse uma missão. Eu não me vejo, nunca me vi fazendo outra coisa a não ser trabalhar com o terror. Então parece que quando eu falo que é uma missão, vai além da minha profissão, porque desde criança eu fui uma criança que foi criada num ambiente de misticismo, de religião, religiosidade, né? Minha família inteira é uma família católica, né? Não posso inteira assim, né? As pessoas mais próximas a mim são católicas. Então, quando me perguntam isso, eu sempre lembro da minha avó, que na minha infância, quando eu ia passar as minhas férias no interior de São Paulo, em Avaré, minha avó mora lá até hoje, é viva até hoje. Ela me chamava para ir na feira ou ir ao mercado, e aí na volta ela falava, vamos passar para ver se tem velório? Né? E aí eu falava, vamos, né? Uma criança, o Danielzinho, né? Vamos, vovó. E aí o velório no interior é uma coisa engraçada, porque ele é como se fosse um momento ali, um happy hour, né? Ao contraste. As pessoas se encontram, as pessoas se conhecem na cidade, se conversam, às vezes nem se conhece tanto, mas passa a ter uma intimidade a partir de um momento que se encontra. E o velório era isso. Então a minha avó ia e falava, fulana, meus pêsames. Dona Yolanda, o nome da minha avó, toma um café aqui com a gente. Olha como era novo, olha como era nova. E aí ela me levava nesse ambiente e ela ficava conversando ali, e na volta para casa, a gente com a sacola na mão do mercadinho, ela falava, viu como é perigoso sair na rua? Ela brigou e morreu. Eu lembro de um caso de um cara que ele tinha 28 anos, eu me lembro, ele era bonito, tinha barba assim, eu vi ele no caixão, e ele foi pegar ele brigou com o cara do açougue, e aí ele falou, esse cachorro aqui, ele pegou o cachorro pelo couro, que minha avó falava, né, e arrancou o cachorro e jogou o cachorro assim. E aí o açougueiro falou, não gosto que você faça isso com o cachorro. E aí ele falou, vou fazer de novo. E catou o cachorro e fez de novo. E o cachorro saiu chorando. O açougueiro catou uma cutela, no pescoço dele.
matou o ele. cara. Ele conseguiu ir para casa ainda segurando e ele morre na frente de casa. E a família dele estava lá. E eu me lembro que ele estava com umas ataduras, assim, então o rosto dele estava bem para fora do caixão. E eu tenho essa imagem, estou vendo aqui na minha frente essa imagem agora. E aí minha avó falando, ele era novo, por isso que não pode brigar na rua. Então sempre tinha uma lição moral através das visitas que ela fazia no velório. E olha que interessante, né? A sua avó te passa ali informações muito importantes. Muito. Porque brigar na rua dá Isso. muita confusão. Pois é. Você sabe que eu tinha uma tia-avó também. Ela era uma figura, você vai gostar dessa história. Ela ligava, ela era irmã da minha avó materna. Ela ligava para todo mundo e falava assim: ô, minha filha, sua mãe está aí? Aí falava: ô, titia, mamãe está fazendo alguma coisa. Ah, queria tanto falar para ela. Hoje eu tive no velório da fulaninha. Ah lá. Aí você perguntava: mas a senhora conhece a fulaninha? Não, não, não. Abriu o obituário e elas... Eu falava assim, a titia é carpideira, né? Ela ia nos velórios de pessoas que elas não Mas conheciam. era minha avó fazia isso. Hoje ela não faz mais, porque ela está mais debilitada, está em casa, está com saúde ainda bem, mas não faz mais isso. Mas até hoje no interior, eles entregam papeizinhos, morreu hoje, aí tem sempre uma plantinha assim em volta com o nome da pessoa, fulano de tal morreu deixando filhos, é entregue. Antigamente, lá em Avaré, eu não peguei essa época, mas passava carro de som. Morreu hoje na cidade o fulano de tal. Era bizarro, era bizarro. É bizarro. No Paraná, onde a minha cunhada morava, na cidade de Itambaracá, é uma cidadezinha pequena lá. Quando eu fui para lá, eu falei que era uma cidade fantasma, que eu não via as pessoas na rua, todo mundo dentro de casa, alguns na varanda, mas passa carro até hoje. No ano passado, meu irmão que estava lá, com a esposa dele, gravou um carro. Faleceu fulano de tal, ao velório será. Então é uma convocação, é um evento na cidade. Eu quero que o meu velório seja assim. É um evento na cidade, o velório. E minha avó ia nesses velórios e também tinha gente que ela não conhecia. Você sabe que falar em velório, tem um tempo atrás, foi até um pouco antes da pandemia, uma grande amiga nossa faleceu, artista plástica. Ela já estava com uma certa idade. E o filho dela fez uma homenagem que eu achei fantástica. Ela tinha um belíssimo ateliê, né? Aqui em São Paulo, e ele resolveu velar o corpo dela no ateliê. Ó, que incrível. Aí, no meio de todas as obras de arte dela, então, assim, lógico que as pessoas estavam tristes, Sim. mas ela não queria tristeza. E ela gostava sempre de tomar o uísque dela e sempre o cigarro. Então, estava lá o uísque e o cigarro. Aí as pessoas passavam, gente, que falta de respeito. É uma pessoa que acabou de morrer. Aí o filho, assim, a minha mãe gostava disso. Essa é a homenagem que eu vou dar para ela. Com certeza. Então, mas foi tão interessante porque você ressignifica a morte, né? Porque assim, é lógico que é um momento de passagem daquela pessoa, mas ele encerrou a história dela assim em grande estilo. Eu falei: parabéns, meu amigo. Eu acho que se ela estivesse vendo de algum lugar, eu acho que ela estaria super feliz, porque o artista ele tem essa coisa da disruptura, né? Um velório para ele muito comum, não quero isso. Você falou esse caso, a Marina Abramovic, que é uma artista que eu amo, também. Ela falou que quando ela falecer, ela vai fazer diversos velórios em locais, em cidades que são importantes para ela, e ninguém vai saber qual é a verdadeira, porque todas são ela. Olha que incrível, legal. eu falei que eu vou fazer isso. Eu falei que eu só preciso, tá com inveja do eu Daniel. só preciso de dinheiro para colocar um manequim com a minha cara. Mas, Vamos assim, ajudar o Daniel. você entende? É uma disruptura, é exatamente isso. Assim, a gente olha e aquele velório, ele é muito brutal. É muito triste você ver uma pessoa no caixão, mesmo que está com os ornamentos de flores e tudo. Você vê aquela pessoa daquele jeito, é muito impactante. Então, eu quero ser cremado, eu não quero velório, já avisei minha família, mas às vezes eu me penso na cabeça. Você sabe que eu tenho uma... Agora você... Gatilho. Eu tenho uma ideia de fazer uma coisa no meu velório, que eu sempre falo isso, vai acabar virando verdade, de tanto eu falar. Eu falo que no meu velório vai estar tendo meu velório, eu vou estar no caixão, e aí eu vou ser cremado, e aí de repente vai descer um telão, e aí vai aparecer eu assim, ó, oi gente, aí todo mundo, meu Deus, aí, ai, Daniel morreu. Eu falo, não precisa chorar, não quer dizer, pode chorar, fiquem à vontade. Só que assim, esse que vocês estão vendo aí, não sou eu, isso aí já era, essa carcaça aí já era.
Eu estou livre, estou por aqui. Aí eu vou pegar, vou estar de uma roupa branca, né, para simbolizar o céu do nosso lar. E aí eu vou arrancar essa roupa, vou ficar nu, vou falar, eu estou aqui. Obrigado, gente, ó. Um beijo. Essa fita vai se autodestruir. Enquanto vocês estavam prestando atenção no vídeo, meu caixão já desceu, então já estou sendo queimado essa hora. E é isso, estou indo embora. Essa fita vocês não vão ver mais. Fiquem com as minhas lembranças. Vou pegar um monte de pétala de rosa e vou sair jogando. O pessoal só vai ver minha bunda indo embora, assim, pelado. Adorei! Pro nada. E aí vai acabar. Então, porque assim, é isso. Eu acho que, na verdade, tem uma grande questão com a morte, porque os mortos não morrem no velório, não morrem no sepultamento. Eles não morrem quando morrem, efetivamente. Morrem quando as lembranças se acabam. Isso é verdade, Daniel. Não é? E quantas pessoas não conhecem a Carla? Quantas pessoas não conhecem o Daniel? Então, quando eu me for de corpo, quando tiver gente lembrando de mim, Você eu tá vou vivo. existir. Eu estou vivo. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, o Paulo Gustavo. Eu não me conformo em imaginar que o Paulo Gustavo faleceu. Só que o Paulo Gustavo, para mim, ele não faleceu. Tá vivo. Porque eu sempre conheci o Paulo Gustavo pelos vídeos no YouTube. Às vezes eu estou passando vídeo na rede social, vem um vídeo novo do Paulo Gustavo que eu falo, nossa, eu nunca vi esse vídeo. Então é novo para mim, ele está vivo. A minha relação com o Paulo Gustavo é ali. Então eu sempre conheci o Paulo Gustavo ali, então ele está vivo. Sabe para mim quem é assim? Dercy Gonçalves. Então. Ela também nunca morreu. Gente, Pois é. Ariano Suassuna. Pois é, Ariano Suassuna também. Toda vez que eu vejo. naquele momento, eu tô ali, se Ele é eu quero, né, me sentir melhor, eu vou procurar alguma coisa do Ariano Suassuna. E Pois sempre me sinto melhor com as coisas Pois que é. ele falava, né? Mas aquilo ficou eternizado. Ficou. Sabe o que é muito legal em você, Daniel? E a gente encontra isso na Paula Feb. Não sei se você já conheceu a Amo Paula. a Paula Feb, minha amiga, conheço, claro, minha Então, amiga. vocês falam da morte. A gente vive numa sociedade meio ridícula. As pessoas têm medo de falar da morte. Muito medo, porque é o fim, né? É o Mas fim. a morte, ela faz parte da vida. Com certeza. Se existe uma única certeza, quando nascemos, é que vamos todos morrer. Ninguém aqui fica para semente. Exatamente. E sabe, o que A gente mais não lida, não sabe lidar com isso. não sabe. E o que é mais legal disso, Carla, para mim, é que assim, o que me impactava muito, agora a gente indo para um espiritual, era assim, porque a maioria das religiões trabalham um pós-morte. Então, assim, o Daniel vai morrer, a Carla vai morrer, mas a gente vai ver, a gente vai para outra vida. Isso me perturbava de uma maneira absurda. Eu falava, gente, eu não quero ver nada. Conforme o tempo vai passando e até trabalhando com terror, eu vou percebendo que quem morre não sabe. Então é muito legal, porque eu vou morrer, eu não vou nem saber que eu morri. Você já parou para pensar nisso? Não. Claro, a gente não sabe como é depois. A gente não sabe. Pode ser que eu acorde. Eu sempre falo que eu quero acordar num campo verde com coelhos, que era igual o céu da novela A Viagem. Tinha os coelhinhos correndo lá, eu falo que eu quero acordar lá. Mas eu acho que é muito mais perturbador imaginar que a gente vai acordar num outro ambiente, num pós-morte, e falar, meu Deus, eu deixei minha família. É uma tortura. O mais legal para mim hoje em dia é acreditar que a morte é a nossa finitude, é o fim. Então, a gente nem vai saber. Por exemplo, você lembra, se você dormiu uma noite bem dormida, você lembra o que você passou às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 3 da manhã? Você não lembra. Você pode lembrar do sonho, mas você não sabe. Então, Não, para a gente mim, a não morte sabe. é exatamente isso. Exatamente. E aí, me conta uma coisa. Você foi estudar, você foi querer entender melhor Foi. desse universo além vida. Além vida. Eu fiz faculdade de audiovisual, rádio e televisão, para fazer filme de terror. Na verdade, o meu grande intuito no audiovisual com o horror, o terror e o horror, era fazer cinema. É ainda fazer cinema com filme de terror. Eu acho que a gente teve o Mojica, que é o nosso pai do terror, que foi lá no cinema de guerrilha, fez com o que tinha e fez muito bem e se destacou. Mas se a gente for perguntar do Mojica para a galera, quem conhece os filmes e a obra dele é mais a galera que trabalha com terror, como pode ser o nosso caso, do audiovisual. A maioria das pessoas conhece o Mojica pela unha grande, que aparecia no Gugu, Sim. pelo caricato dele, você também, que é interessante, é maravilhoso. Pelo chapéu. O chapéu, né? Você sabe que toda ele essa inspirou questão. muito o Tim Burton, né? Com certeza, com certeza. Né? Tim Burton fala dele, né? Eu falei, olha que fantástico. Olha aí. E a gente, né, o Brasil adoro Tim exalta. Burton. Eu também amo, mas a gente exalta muito mais o Tim Burton do que o Mojica. O Mojica é muito mais exaltado lá fora, né? Do que É aqui que no você sabe o que Brasil. acontece? O Tim Burton, ele fez uma coisa porque ele pegou a inocência do trevoso e da trevosa. Então, quando você vai... Ele faz um filme ou uma animação que é completamente infantil. Mas ele está falando da morte, ele está falando do feio. Quando a gente pega Edward Scissorhands, o que é, né? Aí você tem a luta do bem e do mal. O mal é o bonito.
E o bem é o É o feio. feio, que é ele com as... Que é o Eduardo Mãos de Tesoura, né? Que é o Johnny Depp. Esse filme me pegou tanto, Carla. Também. Nossa Então Senhora. você olha aquilo, olha como é que ele entra dentro do nosso inconsciente e fala assim: olha como é completamente programado. Então, se ele é loirinho do olho azul, então ele é bonzinho. E é o contrário. Existe ali a maldade. A gente vê ali no nosso quadro, Ted Bundy, Dahmer, né? A própria Suzane. São pessoas ruins, são pessoas más. É verdade. E a Fantástica Fábrica de Chocolate com o Johnny Depp, que é a refilmagem, ela traz muito isso, né? As crianças todas bonitinhas, mas são as mais chatas, a menina mais cabelinho loiro, mastigando chiclete, eu venci tudo, papapá. É aquela criança que você tem vontade de... Vai pra lá, menina, sai daqui. Então, quer dizer, ele trabalha muito isso. Tanto que tem uma teoria que falam que as crianças da Fantástica Fábrica de Chocolate são os 7 pecados capitais, né? A gula, a avareza, a inveja, a soberba e tudo. É o Seven infantil, né? Isso, é o Seven infantil. E eu amo muito, assim, o Tim Burton, para mim, ele é uma grande inspiração, mas ele não é a minha maior inspiração dentro do terror. Você me perguntou como começou essa paixão. Eu comecei para fazer cinema. Só que quando eu fui olhar o catálogo de profissões, eu falei, se eu fazer cinema, acho que eu não vou conseguir ter muito dinheiro aqui no Brasil. Então, eu vou fazer jornalismo. Aí Mudou. eu pensei em fazer jornalismo. Aí continuou, acho que eu também não vou ter muito Eu falei com uma dinheiro. amiga minha, falei assim, eu acho que jornalismo dá mais dinheiro. Ela já estava formada, ela, cuidado aí. Aí eu falei, bom, vou no meio termo então, não vou nem para cinema e nem para jornalismo, vou na rádio e TV. Aí eu pensei, né? Falei, no rádio e TV eu posso trabalhar com a linguagem do cinema, no audiovisual, mas também posso fazer um pouco de jornalismo ali. E foi o que aconteceu. Quando eu me formo em rádio e TV, o primeiro trabalho foi num grande jornal aqui de São Paulo, para fazer reportagens de rua, e aí eu sempre dava um viés cinematográfico. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar, não no primeiro jornal que eu trabalhei, mas no segundo, quando eu ia, tinha um quadro que chamava SOS Sampa, que a gente visitava lugares abandonados em São Paulo. E aí eu dava um viés mais de... Eu fazia as imagens tudo com uma coisa mais de filme de terror. Sabe, assim, que delícia. Visitei o Castelinho da APA quando ele estava abandonado, que começa com um crime também. Visitei um quartel abandonado no Parque Dom Pedro, que foi um hospício chamado Hospício dos Alienados, e também foi um convento de freiras, e depois virou um quartel militar e está abandonado. Então, eu dava esse viés mais de terror, do sobrenatural, e os editores piravam, assim, os editores do jornal. E quando você foi no Castelinho da Rua APA? Cara, O que você sentiu lá dentro, Daniel? Então, o Castelinho, ele, para mim, ele é o meu lugar preferido aqui em São Paulo, porque ele tem toda uma questão. Ele tem um crime, 1937, que não está acontece. resolvido. Que não... Então, é isso que me pega. Eu gravo meu podcast... É um mistério. Eu gravo meu podcast, Carla, quando eu entro em mistérios que não estão resolvidos, eu começo a tremer na cadeira assim. Eu falo, não, isso aqui pegou minha cabeça. Então, o Castelinho me faz tremer na cadeira. Por quê? Porque é um mistério. Em 1937, acontece esse crime da família Reis, Maria Cândida dos Reis, com o filho Álvaro e Armando. Eram ricos, né? Sim. Uma família fazia parte aí da burguesia, trabalhavam com entretenimento, e aí parece que um dos irmãos, eu acho que é o Álvaro, viaja para o exterior. E outro dá o golpe. E aí tem uma questão de golpe, só que ele volta com uma ideia. Fala, não, eu tenho um dinheiro guardado, vamos fazer uma pista de patinação que lá fora está bombando. E o irmão fala, eu acho que a gente não tem mais esse dinheiro. E aí entra o crime. Os 3 são encontrados mortos dentro de um castelinho. Forma muito suspeita. De forma muito suspeita. Por quê? Porque o Álvaro, que é o... pelo que eu me lembro, é que são muitas informações, a gente não vai lembrando tudo detalhadamente, mas pelo que eu me lembro, é o Álvaro que é o acusado de ser o assassino, só que ele é encontrado com 2 tiros no peito. E ninguém se mata com 2 tiros no peito. Ou morre, né? Você vai se matar, né? Enfim. Mas são encontrados ali Álvaro e Armando jogados embaixo da escada, e o corpo da mãe, eu acho que está ali perto da cozinha, alguma coisa que eles tinham ali. E aí dizem que tem uma 4ª pessoa que teria entrado lá e matado, e também tem a questão do calibre da bala, que é diferente da arma que ele segurava. Então tem toda uma questão criminal aí que não foi bem resolvida, parece que na época foi abafada, vamos sepultar a família. Esse castelo vai para o Estado, vai para a União, fica em poder de São Paulo e entra em completo abandono. Eu sempre digo uma coisa, Carla, que o terror e horror, que é o sobrenatural, ele vem depois de uma grande tragédia. Porque teve essa tragédia, teve esse crime, e aí o lugar onde
aconteceu. Já é um castelinho, então quer dizer, onde acontecem os filmes de terror? Castelos, né? Casarões abandonados. Não, e o centro de São Paulo foi se deteriorando. O centro de São Paulo vai se deteriorando junto com o castelinho, que isso é uma coisa incrível. E incrível no sentido, né, para quem trabalha com terror, Não, isso porque daí... você vai ganhando um ambiente que é muito, vamos dizer, né, interessante para essa, enfim, para essa atmosfera, história, né? para essa narrativa. Isso. E você tem toda aquela questão, teve a época da Boca do Lixo ali também. Isso. Vamos lembrar de Goulart de Andrade, que também vivia muito lá. Lembra de Andréa de Maio também, naquela região do centro. Tem muitas histórias que se esbarram ali com Castelinho. O Minhocão na época não existia, depois ele é construído e ele dá uma, entre muitas aspas, uma abafada no Castelinho, no sentido de dar uma escurecida no Castelinho, porque você tem o Minhocão passando bem perto ali do Castelinho. A primeira vez que eu tive contato com o Castelinho foi passando pelo Minhocão. Eu falei, gente, que raios de castelo é esse? Veja você, por isso que eu acho que o sobrenatural está aí na minha vida. Eu não sabia que história que tinha acontecido. Quando eu fui pesquisar, eu vi que ele tem relatos de ser sobrenatural depois de um crime que aconteceu, um crime mal resolvido. Aí o Linha Direta vai e faz um episódio incrível lá, que é aí que traz o misticismo todo para o Castelinho. Você vê investigadores da polícia. Eu entrevistei a Susan Iannassi, que era uma investigadora da polícia na época. Tenho contato dela até hoje, inclusive é ótimo para trazê-la aqui, se vocês legal, aceitam vamos indicações trazer. de convidados. Sempre, ela mora, Dani. acho que na Baixada, mas ela me mandou mensagem esses dias, falou, eu vou para São Paulo, às vezes eu quero participar do seu podcast. Susan Iannassi era investigadora da polícia, investiga todo, tem ali os autos do crime, e ela acredita que tem uma quarta pessoa envolvida nesse assassinato do Castelinho. E quando o Linha Direta faz essa reportagem, entrevista ela, e ela também dá o viés sobrenatural. Ela fala, bom, eu acredito que os espíritos estão lá. Eles estão presos naquele local. E tem alguma coisa interessante que eu vou te contar já, que eu não posso esquecer, que 2 caça-fantasmas. E aí, o que acontece? Esse castelinho, ele fica deteriorado, fica abandonado, e quando eu passo, ele está abandonado. E aí eu entro no jornal, começo a trabalhar nesse jornal, e aí eu indico para o editor da época. Falei, tem um castelinho da APA ali, que a gente pode... E a questão de jornalismo está nem interessado em sobrenatural. Eles falaram, interessante, vamos lá, porque é uma ferida na cidade. Está abandonado, precisa ser restaurado, pode ser feito coisas ali, está tombado, não pode ser demolido. Então, fomos para lá. Quando eu entro no Castelinho, eu me lembro que a gente chegou lá, eu conversei com a Maria Olina, que é a proprietária, atual proprietária do Castelinho, não sei se está com outra pessoa, eu acho que não. E o Castelinho viveu muito tempo cheio de entulho. Né? Então, você não conseguia entrar no Castelinho. Estava bem deteriorado. Estava bem deteriorado. Ele tinha 2 andares. Hoje tem 2 andares, porque ele foi reformado, mas na época não tinha mais 2 andares. Mas, para mim, esses lugares são incríveis, abandonados, porque eu gosto de olhar os detalhes. Eu lembro que, na época, tinha uma madeira na parede que levava para o 2º andar imaginário, que não tinha, e tinha a marca da escada. Então, você sabia que os corpos do Álvaro e do Armando foram encontrados ali embaixo, só que não tinha mais escada, não tinha mais nada. Tinha uma marca de lareira, assim, e aí tinham pichações de ossos, de crime. Então, assim, torna o lugar uma atmosfera de um filme de terror pronto. Eu entro no Castelinho e aí a Mariolina fala para mim, bom, vai indo lá gravar, que agora o entulho foi tirado. Foi eu e minha amiga Mari Cavalcante, beijo Mari, que é repórter. E aí a Mari, enquanto estava tomando a entrevista dela, eu fui com a câmera, que a gente fazia... Enquanto o repórter ia fazer para o impresso, eu ia fazer para a internet, o vídeo para a internet. Eu lembro que eu estou com uma câmera daquelas Handicam, que abre a telinha do lado assim. Eu entro correndo no Castelinho, falei, é agora. Entrei correndo no Castelinho para gravar. Na hora que eu entro, eu sinto um baque do tipo, eu estou aqui dentro. E me deu muito medo. Esse foi um momento que eu tive muito medo na vida, em que eu travei. E eu senti, acho que o medo faz isso, né? Alguém observando eu atrás de mim, um homem observando eu. Aí eu olhei, não tinha ninguém. E aí eu comecei a ter que conversar comigo para voltar a trabalhar, porque eu estava com muito medo. Eu falei, gente, foi aqui, meu Deus do céu. Acho que também é aquela coisa de tanto quis entrar, na hora que entra, trava. Aí eu apertei para gravar, dei o REC e comecei a gravar. E falei, calma, Daniel, calma, você está trabalhando, você precisa entregar essas imagens, vamos lá. E eu comecei a andar, sabe gato quando anda com medo, assim? O meu gato faz muito isso, que ele anda baixinho. Eu comecei a andar assim dentro do Castelinho, porque eu estava realmente com medo. Me deu muito medo, porque eu já sabia das histórias, tudo. E aí eu começo a gravar, e aí nesse momento eu gravo uma imagem, eu gravei várias imagens do Castelinho abandonado, tem essas imagens até hoje, e eu gravo uma imagem que passa uma luz correndo na frente
da imagem. Faz... E aí, na hora, tinham vários mosquitinhos passando e eu falei, bom, deve ser um desses mosquitinhos. Só que quando eu cheguei na edição, eu diminuí a velocidade dessa imagem e parece um raio que se forma e cruza a imagem. Olha que interessante. Levei para a Daniel. Susan Yanassi, levei para vários paranormais e a maioria deles é unânime. É um orbe. O que é um orbe? É uma presença espiritual em forma de luz, que ela quis se demonstrar que ela estava ali. Aí eu falei, pronto, capturei. Posso morrer feliz. já tive meu primeiro contato. Já tive o meu primeiro contato e consegui registrar, né? Porque às vezes você olha, você fica tão impactado que você não consegue registrar. E aí foi a primeira vez que eu me apaixonei assim por esse estilo documental de terror. Porque é terror no estilo documental. Porque o terror é aquilo que te causa medo. Te tira, vamos dizer, né, daquele do teu eixo. Então, ele te apavora, ele te dá pânico, ele te faz se sentir mal. Ele te incomoda de alguma forma. Você não sabe muito bem, às vezes, explicar o que está acontecendo. É. E o terror, ele pode se demonstrar de diferentes formas para as pessoas. Tem gente que tem muito medo, por exemplo, de questões satânicas. Aí tem outras, não, mas isso aqui não me incomoda. O que me incomoda é a questão psicológica, o terror daquela, né, das amarras psicológicas. Então, ele vai se demonstrando das mais diversas formas. Agora, e tem um outro caso. Você chegou a analisar aquele Máscaras de Chumbo? Máscaras de Chumbo... No Rio de Janeiro. Não, esse não. Esse é bom, Daniel. Leva para o programa. São 2 homens. É um caso antigo também, que não tem solução. Eles chamam máscaras de chumbo, mas, na verdade, eram óculos. Eles são encontrados como se fosse um óculos de chumbo. Tem a marca do corpo deles impressa no solo. É bem estranho, é uma história muito estranha. Enfim, tem uns bilhetes com umas informações. Eles tinham levado dinheiro, esse dinheiro também some. Então, assim, existe uma linha de investigação policial que eles talvez tivessem sofrido um golpe, mas não conseguiram comprovar isso. E tem toda uma outra linha, né? Então, tem até um ufólogo que diz que eles podem ter tido, sim, uma experiência... ufológica, com ETs. Exatamente, vamos dizer, de outra dimensão, mas a verdade é que 2 pessoas mortas numa região do Rio de Janeiro em condições tanto quanto estranhas. Tem outro lugar... Você foi no Juqueri, aqui? A menina, eu fui no Juqueri. O Juqueri eu tenho uma história, assim... Eu também estive lá. Você foi? Fui. Então, eu fui... No Juqueri, eu só posso terminar o caso do Pode, Castelinho da deve. APA, só Termina. porque eu não podia esquecer que tem a parte do sobrenatural dos caça-fantasmas. Eu tenho 2 amigos, o João e a Rosa, que eles são caçadores profissionais, digamos assim, de fantasmas. A Rosa vê espíritos e conversa. O João não vê, mas ele que registra os fenômenos. Você já ouviu falar do casal Warren nos Estados Unidos? Sim. Que é o casal que deu início aí à franquia dos filmes de Invocação do Mal, Ed e Lorraine Warren, que inclusive também estão em vários processos criminais, embora eles já tenham falecido. Mas eu falo que o João e a Rosa são o casal Warren do Brasil. Inclusive, eles precisam ganhar um documentário aqui no Brasil. Vamos falar com eles, vamos trazer eles para cá também. Era essa a ideia que eu ia falar para vocês. Porque, cara, eles são 2 senhores idosos, né? Já passaram ali dos seus 60 anos, que passam a noite em cemitério investigando e conversando com espíritos. E não só isso, são pessoas que conseguiram entrar em locais de grandes tragédias aqui no Brasil. Eles entraram na Boate Kiss. Olha. Eles conseguiram autorização do governo lá da Prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para poder entrar. Para entrar com familiares e investigaram sobrenatural dentro da Boate Kiss. Aquilo foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Não é investigação forense, não é investigação criminal, é investigação sobrenatural. Você consegue ver a importância disso num sentido de como que eles conseguem entrar numa tragédia nacional se não tiver um interesse das pessoas em saber na questão sobrenatural, tanto de familiares, tanto do próprio Estado. Sim, Eles sim. entraram no Joelma... Olha, outra tragédia. Outra grande tragédia. Na Boate Kiss e no Castelinho, eles não conseguiam entrar de maneira nenhuma quando estava abandonado. No final ali, quando eles conseguiram a concessão para a reforma do Castelinho, o João e a Rosa
conversam com a Maria Eulina, que é a proprietária, e ela fala, beleza, eu vou dar uma noite para vocês ficarem aí e gravar o que vocês quiserem. Eles entram no Castelinho, gravam uma noite inteira, tem vídeo no canal deles, gravam uma noite inteira no Castelinho. Tem até uma parte sobrenatural que eu acho que é interessante contar, que a Rosa está conversando com as entidades que estão lá, e aí tem uma hora que ela ouve e a câmera capta uma senhora falando, senta, Rosa, senta. E aí ela, tá bom, eu vou sentar, como se ela estivesse conversando com o espírito. E aí ela fala, era a mãe, ela era muito autoritária também e tal, e ela mandou eu sentar e tal. Independente de acreditarmos ou não, depois que eles foram no Castelinho, saiu a concessão, o Castelinho foi reformado, está lindo hoje em dia, está reformado. Exatamente. Para quem não sabe, o Castelinho hoje, ele é, se não me engano, uma ONG. Na verdade, a ONG já funcionava, era a ONG Mães do Brasil, que era uma ONG bem interessante. A Maria Eulina, ela ajudava, através do artesanato, ajudava a recuperar pessoas em situação de rua ali, a tirar das ruas, né? Também muitos dependentes químicos e tal. E a própria Maria Eulina já contou muitas histórias sobrenaturais. Ela não gosta muito de falar de terror hoje em dia. Ela fala que muita gente chega lá, e aí o fantasma? Porque a gente tem um trabalho sendo feito, uma ONG super séria, uma preocupação com o restauro, e a galera quer saber de fantasma. O fantasma, sim, faz parte, eu super defendo isso, mas a gente também tem que ter um pouco de simancol para não chegar lá, eu quero ver fantasma, né? Porque o que acontece? Como é aquela história daquele crime que não teve solução, né? Teve o que você muito bem explicou aqui, esse lugar, né, que tinha uma arquitetura um tanto quanto estranha para o centro de São Paulo, imagina um castelinho deteriorado, muitas histórias. A gente sempre vai ter as mais diversas teorias de mistérios. Exatamente. E as pessoas são atraídas pelo mistério. Não adianta. São atraídas, com certeza. Negar isso é de uma burrice ímpar. As pessoas gostam de histórias de mistério, inclusive porque elas querem participar e ajudar a desvendar aquele mistério. Exatamente. Tanto que, na época, a gente entrou em frente ao castelinho, do outro lado da rua, tinha uma senhora que a gente falou para ela, a gente pode subir aqui para fazer uma imagem de cima? Ela falou, pode, esse castelinho é misterioso. E a senhora vê coisa? Às vezes eu vejo, mas será que não é... Ela falou morador de rua, né? Será que não é um morador de rua que está ali? Eu falei, não. O que a senhora viu? Uma vez eu vi um homem de chapéu, uma vez eu vi uma menina loira. E a gente, fala com a gente, grava. Ela, não quero gravar, pelo amor de Deus, eu não posso, eu moro aqui. Então, assim, existe... Né? Existe o recorte sobrenatural, existe o crime, existe a decadência de um imóvel que precisa ser restaurado, mas também existe o sobrenatural que não pode ser ignorado. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente subir. Eu sempre tomo muito cuidado, Carla, quando eu vou falar de sobrenatural, para eu subir os degraus e chegar até o sobrenatural. Por exemplo, você falou do Juqueri. Eu não posso chegar no Juqueri e falar, e aí, cadê o fantasma? Gente, a gente está falando de um complexo de hospitais colônia que tinham vidas devastadas. Pessoas deixadas lá que nem eram doentes psiquiátricas, nem tinham muitas vezes doenças psiquiátricas, que a família abandonava. Sim. Então, quer dizer, para a gente chegar no sobrenatural, a gente tem que ir com degrau. Aconteceu isso. Você sabe que ali foi um dos poucos lugares que realmente assim mexeu comigo. Nós ficamos ali trabalhando, né? Era um projeto e que depois até acabou não indo adiante porque era muito pesado. Entendi. Eu acho que assim nem a equipe estava preparada para tocar aquele projeto adiante. Mas eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o caseiro que nasceu dentro do Juqueri. Então, ele tinha as histórias mais bizarras do mundo. E eu também conversei com um arquiteto que estava trabalhando toda a questão de restauração, porque aquilo é um complexo arquitetônico muito importante. Incrível. Pegou fogo, Arthur Ramos e tudo. E o que acontece? Tem muitas histórias. Lá dentro tem um museu que é bizarro. Então, assim, pessoas que comiam mola da cama, mastigavam vidro. Então, assim, tem as coisas mais fora da casinha que a gente pode imaginar. Mas é um lugar, eu vou te dizer, eu não costumo me assustar com muita coisa, não. Mas lá é um lugar assustador. Eu acho que, sabe por que é um lugar assustador? A energia daquele lugar é muito ruim. É um lugar assombrado. O que é um lugar assombrado na minha definição? Eu definindo, né? Mas por favor, como eu defino um lugar assombrado? Onde aconteceu grandes tragédias.
Aquilo vai ficar assombrado. Nós não estamos falando de assombrado de fantasma, de espíritos. Pode ser? Pode ser. Aí é para quem caçador de espíritos, no caso do João e da Rosa que eu falei agora, vai lá, leva os aparelhos, vê, viu. Só que um lugar onde aconteceu, essa sala, alguém morreu aqui, ela vai ficar assombrada. Não é o espírito da pessoa, mas ela fica marcada. Tem uma coisa muito no Japão que é isso. Onde aconteceu uma morte, aquilo ali fica marcado. Lá no Japão, como é que fala? Os que vão mostrar a casa para alugar. Ah, sim. Me fugiu a palavra agora. O corretor, obrigado. O corretor imobiliário, ele é obrigado, por lei lá no Japão, a falar: aqui teve um crime. Aqui Entendi. morreu gente. E o aluguel é mais barato, a venda da casa cai por conta disso. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Só que já fica uma ferida ali. Então, quando a gente fala do Juqueri, que o Juqueri é assombrado, ele é assombrado por um passado trágico. E pessoas foram torturadas. Pessoas né? foram torturadas, pessoas foram mortas, pessoas tiraram a própria vida, pessoas foram abandonadas. Né? E não só adulto como criança. Eu choro muito em podcast. Viu? Eu gravo meu podcast, quando eu começo a falar, eu começo a me emocionar. Eu assisti um documentário agora chamado Holocausto Brasileiro, não sei se você já viu. Não Tá vi. na Netflix, acabou de entrar, inclusive também a Daniela Arbex, que é uma jornalista, que é do livro dela. Da Botkiss. Virou um documentário que foi para a Netflix agora. E quando mexe com questões de doenças psiquiátricas, eu fico muito tocado. Eu faço terapia, faço há 2 anos terapia, e eu percebo, eu que não tenho uma doença psiquiátrica, mas eu percebo como as pessoas tratam as doenças psiquiátricas como uma coisa leviana. Ai, que bobagem, imagina. Levanta e vai trabalhar, vai lavar uma louça, Não, depressão, é sério. imagina. E aí, quando você tem... quando você tem doenças mais graves, né, um borderline, como é que é aquela... A bipolaridade, Sim, uma ela é tratada como esquizofrenia. chacota na sociedade. A pessoa que tinha lá um louco tirando a roupa na rua, ai, tinha uma fulana Não, que é ela uma tirava. pessoa que tem uma doença Você mental entendeu? grave. Então, quer dizer, isso é muito grave. A sociedade, hoje está mudando ainda bem, mas a sociedade ela não toma isso como doença real e como... Gente, essa pessoa precisa de Depressão é tratamento. uma doença. Depressão, claro, depressão é uma doença. Teve um caso agora, a gente já vai para o Juqueri, que o Juqueri a gente não pode esquecer de falar, mas teve um caso agora aqui na internet de uma escola que gravou uma criança gritando, não sei se você viu esse caso. Não vi. Uma criança, acho que devia ter uns 7, 8 anos, ali um menino, mochilinha nas costas, estava na diretoria, e a escola começa a gravar essa criança com uma raiva, começa a gritar: eu vou matar minha família, eu vou matar minha mãe, eu vou matar meus pais. E aí pessoas que estavam em volta dessa criança, como funcionários da escola, começam a gravar essa criança em vídeo e postam na internet, divulgam isso, porque a criança começa a falar: eu vou matar Jesus, eu amo o diabo, eu vou matar Jesus, eu vou matar minha família, tal. E aí muitos dos meus seguidores me mandaram esse vídeo, falou: Daniel, comenta esse vídeo, esse menino está possuído, olha as coisas que ele fala. E eu falei: gente, olha como a gente tem que tomar muito cuidado com não unir sobrenatural com essas questões de vulnerabilidade. Aquela criança estava vulnerável, ela estava nervosa, ela começou a pegar as armas que ela tinha na cabeça dela, que é simplesmente xingar e falar: eu odeio minha mãe, eu quero matar todo mundo. E pessoas adultas acreditam que ela está possuída. Então, você não imagina como os filmes de terror eles trabalham muito essa questão psiquiátrica. No passado, você vê que, tá gritando coisa aí, está possuído, larga lá. Não vai procurar um médico psiquiatra. Você vai imagina procurar o uma padre. mulher com uma depressão pós-parto. Ela era Pois considerada louca. E aí Tensão pré-menstrual era Só loucura. A gente está falando de era numa época Vamos jogar muito... lá. Então, a gente está falando de era numa época muito próxima. Porque é próximo. O passado é próximo. A gente vai falar anos 60 é próximo da gente, é perto. Agora, eu recebo hoje em dia pessoas acreditando que uma criança, por falar essas coisas, está possuída. Então, a gente também percebe que ainda o sobrenatural, a religiosidade, ela ainda domina. Ela ainda impera de uma maneira muito perigosa. E aí o que você entende é que essa criança está precisando de ajuda. Com certeza. A doutora Ana Beatriz, que De é uma que saúde tem um mental. podcast, que ela é psiquiatra, ela comentou esse vídeo, né? Ela falou esse vídeo, ela falou: o que pode estar acontecendo ali, eu não posso falar nada porque eu não trato essa criança, mas o que pode estar acontecendo ali é que uma pessoa da família dela deve estar fazendo algum abuso com ela, um abuso psicológico, um abuso verbal, isso são palavras da doutora Ana Beatriz, tá?
Ela falando que uma pessoa que pode falar muito de Jesus pode estar tratando essa criança de maneira, Jesus vai te castigar. Então a criança fica com raiva da figura de Jesus, da figura que deveria protegê-la. E ela usa das maiores armas que ela tem ali naquele momento. Então ela fala, a doutora Ana Beatriz, que essa criança precisa de ajuda psicológica, ser ouvida e precisa ser protegida, não gravada e colocada na internet. E não feito chacota Não dessa feito criança. chacota. Então você percebe como que é muito perigoso, até o meu trabalho, se eu não tiver essa polia, no sentido de eu não posso falar, gente, olha essa criança, ela está possuída, pelo amor de Deus. Você entende? Porque eu poderia ganhar muitos likes com esse vídeo, mas eu falei, eu não vou comentar esse vídeo no meu canal, que porque bom, eu não Daniel, tenho... isso. Não, a gente tem que ter uma preocupação. Sim, É que sim. o terror, ele parece muito lúdico e legal. Vamos falar de terror, que legal. Só que eu tenho muita preocupação com coisas da sociedade que nos levam a crer que, gente, isso daqui não tem nada espiritual, não tem nada de possessão aí. O que tem aí é uma criança precisando de ajuda. Teve um outro caso também de uma menina que no vídeo era nítido assim ver que ela tinha alguma questão psiquiátrica que precisava ser trabalhada. E aí ela falava para a mãe dela, né? A mãe dela começou a gravar. Você vê, a mãe, né? Uma pessoa que está ali, que deveria defender, deveria preservar a imagem de uma pessoa vulnerável. A mãe grava. Mas também a mãe é vítima nesse caso, né? Porque ela acredita que aquilo pode ser uma possessão. E a filha começa a balançar a mão. E ela está com o cabelo todo bagunçado, assim, uma pessoa que acabou de acordar, que não está se cuidando, a roupa toda suja. E aí ela começa a balançar a mão e começa a falar para a mãe, fizeram um trabalho para você. Todos os estereótipos de filme de terror. Uma vozinha, uma menininha pequena. Ela era uma moça, já devia ter uns seus 20 e poucos anos. Mas aí a mãe já preocupada, quem fez trabalho para mim? Fizeram um trabalho para te matar. Você vai morrer. Quem que está aí? É uma entidade, uma legião. Eu sou uma legião de demônios, né? Uhum. O que me mandaram esse vídeo, Carla? O que me mandaram esse vídeo? Coitado do Daniel. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou comentar esse vídeo. Vou comentar. Comentei o vídeo, borrei o rosto da moça, comentei o vídeo, só a voz que eu não mudei, mas eu borrei o rosto da moça e tal, comentei o vídeo, 4 milhões de visualizações. Subiu. Porque o que eu entendo? A galera quer ver o terror que eu faço atrelado à realidade. Aquele terror de bicho que voa, de fantasma que... ele não pega mais. A galera, hoje em dia, quer ver um terror atrelado ao que pode ser real. E aí a gente está falando numa questão de uma moça que pode estar possuída, numa questão de uma moça que pode estar com uma legião de demônios. É um filme, é um prato cheio para um filme de terror. E aí eu comentei de maneira muito polida. Falei, gente, também a gente tem que ver... Comentei os dois lados. Falei, ela fala isso, ela fala isso. Eu nunca falo a minha opinião. Eu falo que eu sou o William Bonner do terror. Eu dou a notícia. Esse vídeo viralizou, ela falou isso, tal. Muitos falam que ela pode estar possuída, mas muitos também falam que ela está com uma doença psiquiátrica. Acontece que um conhecido da moça entrou em contato comigo. Falou, Daniel, por favor, tira o vídeo do ar. Porque ela tem uma doença psiquiátrica, a mãe dela também precisa de ajuda. Falei, duas. não, com certeza, eu vou tirar o vídeo do ar. E eu tiro na hora. Pode estar com milhões de visualizações. Vai manchar a imagem de uma pessoa vulnerável, eu tiro. Sim, você vai destruir, né? Eu vou ajudar mais ainda, né? Porque a pessoa já está, entre muitas aspas, destruída ali. Ela está doente, ela precisa de ajuda. E aí, para a gente perceber que na nossa sociedade a gente vive muito numa bolha, a gente está aqui na nossa classe média seguro, a gente tem um entendimento do que pode ser uma doença psiquiátrica, do que não pode ser. Só que a galera mais vulnerável, muitas vezes mais pobre, ela é possessão. Ela não vai procurar um psiquiatra, ela vai procurar um pastor. Aí resolve aquilo momentaneamente ali, depois a pessoa em casa vai lá, mata a família inteira. O demônio que fez. Não é muitas vezes, não estou passando pano para nenhum assassino, pelo amor de Deus. Mas às vezes é questão psiquiátrica. Ela precisa de uma ajuda. Precisa de uma ajuda, precisa entender qual tipo de remédio ela precisa tomar e tudo mais. Mas a gente está falando, eu sempre falo dessas questões com muitos dedos, porque, igual eu falei, a questão psiquiátrica ela está muito inserida dentro dos contextos de filmes de terror. O filme da Samara, do Chamado, você lembra dela, menininha com o cabelinho aqui, sendo interrogada num hospital psiquiátrico. O que você tem vontade? Eu tenho vontade de matar minha família. Isso é um filme de terror pronto. É um filme de terror pronto. Quando a gente trata de filmes de terror com questões psicológicas, o próprio Michael Myers, ele tem uma doença psicológica, psiquiátrica, que ele é internado em um dos filmes. Então, isso é um prato cheio para os filmes.
de terror, né, para o sobrenatural. Então, a nossa sociedade analisa como o quê? Está possuída. Acabou, é o diagnóstico, está possuída. E é muito ruim isso, né, Daniel? Eu também concordo com você, porque a gente não ajuda aquela pessoa que, de fato, precisa de tratamento, precisa de uma ajuda especializada e profissional, porque é uma pessoa que está vivendo um problema de saúde mental muito grande. E está tendo crises ali, está gritando, e aquilo não é motivo de brincadeira, não né? É motivo, aquilo é muito não é sério. Motivo. É muito. E é engraçado que nesse vídeo da criança, eu lembrei agora de um detalhe, que a pessoa que está gravando, ela fica, em nome de Jesus, está amarrado, está repreendido. Então, quer dizer, a pessoa que está gravando, ela entrou no contexto de que aquilo é espiritual. Não teve uma pessoa que ele falou, gente, para, ninguém vai gravar nada, chega, fulano, eu quero matar minha mãe. Tá bom, pode matar, pode fazer o que você quiser, mas agora, calma, eu vou te ajudar. Mas você sabe que você falou aqui alguma coisa que até me lembrou, eu fui viajar acho que foi no ano passado, se não me engano, fui para Pinhal, aqui no interior de São Paulo, e aí eu cheguei, estava lá, e várias pessoas vieram falar comigo. Conversa, e a gente assiste os seus programas, a gente assiste investigação criminal, aí um deles virou e falou assim, Carla, você vem gravar aqui em Pinhal? Eu virei para ele e falei, mas tem tanto crime assim aqui em Pinhal, uma cidade pequena do interior? Tem muito ET e lobisomem. Aí eu falei assim, tem? Eu falei, tem. Você vem? Eu falei, eu venho. Eu falei, venho. Ele falou, mas você não tem medo? Eu falei, não, vamos caçar ET, lobisomem, eu vou chamar o Daniel para ir comigo. Vamos fazer, para caçar ET, lobisomem também, mas para caçar ET tem que fazer a vigília, que eles falam, né? Mas eu me diverti com eles. E eles acreditam profundamente. Eu falei, mas você acredita mesmo? Acredita? Tem lobisomem. E eles gostam de pegar mulher. Então, eu fui para Varginha agora, né? Em janeiro, que agora dia 20 de janeiro fez 28 anos do incidente em Varginha, né? E, Carla, por mais que estamos chegando aí a 30 anos desse caso, mas esse caso, ele é bem sério. Ele é bem sério, pelo que eu vi. Eu não estudei muito Varginha. A cidade, se você fala do ET de Varginha para Gen Z, né, para a geração Z aí, para a galera nova, ninguém às vezes nem conhece, mas para a galera da minha geração, a galera lá, ET de Varginha, aqui ET de Varginha, vai aparecer um ET lá. Só que quando você começa a investigar, ir atrás do que aconteceu, teve gente que morreu ao tocar na criatura. Quando eu fui lá, eu falei que eu ia fazer a rota do ET. Então, eu fui no dia 19, cheguei em Varginha dia 19 de janeiro agora, 2024, porque no dia 20 eu queria fazer em tempo real pelos stories. Estou aqui no lugar onde ele apareceu, aqui é onde está enterrado o soldado que tocou nele e tal. Então, quando você começa a investigar o caso, você vê que a cidade, por mais que a cidade não tenha grandes eventos, né, teve uma feira ufológica no dia 20, mas eu senti falta de algo maior, porque, o caso em Varginha, ele é estudado por ufólogos internacionais. Olha o James só. Fox fez um documentário de Varginha, chamado The Moment of the Contact, momento do contato, não tem em português. Mas ele veio para Varginha, ele gravou os pontos aqui de Varginha, entrevistou as pessoas aqui de Varginha. Então, quer dizer, aquela história que a gente estava falando, às vezes nós brasileiros não damos um valor real para o caso que está aqui do nosso lado. Varginha é 5 horas daqui. Sim, é bem perto. É bem perto. E aí, no dia 20, eu fiz a rota do ET. Então, 8 horas da manhã, eu estava onde ele apareceu, que é no Jardim Andere, lá em Varginha. Hoje é um muro. O mais curioso, Carla, é que aonde ele foi visto pelas meninas, aquela cena fatídica que o Fantástico mostra, elas apontando assim, tipo as 3 apontando para ele, não construíram nada até hoje lá. Tem casas em volta, casas na frente, casas atrás, construíram um muro, mas até a pichação do muro é a mesma de 28 anos atrás. Para mim, o sobrenatural está aí. Eu falo, algo não deixou construir Por que é aqui. que ainda está assim, Por não é? que é que ainda é um terreno baldio igual no dia 20 de janeiro de 96? Porque, vamos combinar que esse pedaço de terra deve hoje valer um bom dinheiro. Não, e para mim, além de valer um bom dinheiro, deveria virar um memorial. Sim. Deveria ficar ali, intocável. Foi aqui que ele apareceu. Ia vir gente do mundo inteiro. Alô, empresário, se quiser, eu divulgo para vocês aqui. Mas eu sempre falo isso. Eu falo, gente, não é possível que vocês precisam fazer alguma coisa. Não é toda cidade que tem um ET para chamar de meu. Né? E aí, quando eu fui descobrir que tinha um soldado chamado Marco Elixerese,
que era um soldado de 24 anos na época, que toca na criatura, a criatura arranha ele e ele morre 20 dias depois de uma infecção absurda. Pois é, eu fui no cemitério achar a sepultura dele, não encontrei. A galera do cemitério não sabe onde está. Eles falaram, é porque era sábado também, vai. Aí a menina falou, hoje não tem ninguém para procurar, porque a gente pode procurar pelo nome a ala do cemitério. Mas eu fiquei na peregrinação do cemitério. Cadê a sepultura dele? Conversei com o ufólogo, o Edson Boaventura, que é um ufólogo que estuda o caso de Varginha há muito tempo, e ele falou, não, eu sei onde está a sepultura dele. A sepultura dele está numa ala lá, e agora a gente vai agora no meio do ano de novo para eu gravar onde está a sepultura do Marco Elixerez. Mas a história do Marco Elixerez é a mais curiosa do fato do ET de Varginha, e é o que torna o ET de Varginha um caso bem incrível, assim, uma coisa que você olha e fala, não é apenas um ETzinho que apareceu, teve morte de gente. Era um cara de 24 anos que atropela a criatura tem fratura exposta, uma das, né? Porque o ET de Varginha não é um, são pelo menos umas 10 que ficaram pela cidade, segundo o que contam. E aí ele pega a criatura no braço, coloca no carro e sai com o outro que está dirigindo. Inclusive, o cara que está dirigindo, acho que eu não vou lembrar o nome dele, mas é um cara que trabalha na corporação até hoje e não pode falar, é proibido de falar sobre esse caso, de ET de Varginha. E aí ele é levado, ele vai para o hospital regional, lá de Varginha, um hospital lindo. Fui no hospital regional também, mostrei o hospital. Chegam na frente, os médicos falam, gente, não tem ortopedista. Imagina, ortopedista para o ET, olha o bug da minha cabeça. Vai pelos fundos que lá ele vai ser atendido. É nesse momento que ele leva e ele percebe que ele foi arranhado. E a criatura fica lá. Reza a lenda que a criatura... Falo reza a lenda porque tudo isso são especulações de coisas que nós não temos documentado. Mas nós temos a oralidade, nós temos a memória ali do povo. A memória oral do povo que habita aquela cidade. Exatamente. Eu brinco que como é que é o nome daquela brincadeira que a gente fazia? Não é o passanel. É o... como é que é? Telefone sem fio. Telefone sem fio. É o telefone sem fio que vai se alimentando. E está vivo até hoje. Aí eles deixam o ET Deixam lá. uma das criaturas lá, o Marco Elixerez continua trabalhando e depois de um tempo ele fica doente e vai para o médico. E aí ele percebe que aquele está infeccionado. E aí começam a fazer... Ele morre menos de um mês depois, né? Começam a fazer os exames, ele pega uma infecção no sistema nervoso dele gravíssimo, que ele não sabe o que é, e aí ele morre dessa infecção. A família, até hoje, não tem um laudo comprovado. O laudo sai, acho que depois de 8 anos, alguma coisa assim, falando, ele morreu, sei lá, de uma gripe, uma coisa que não era só isso. Por quê? O cara, 24 anos, atleta, trabalhava na corporação. E a irmã dele, a irmã do Marco Elixerez, aparece no documentário do James Fox, com as fotos dele, falando, até hoje eu não sei do que meu irmão morreu. Até hoje eu não sei. Então, quando você começa a cavucar, você vê que tem questões criminais envolvidas no ET de Varginha. Sim, não, é muito bom. Maravilhoso. Vamos mexer nesse caso de novo? Vamos investigar, vamos fuçar, porque daqui a 2 anos, Carla, topo. faz 30 anos. É o momento da gente descobrir eu coisas. Topo. E eu vou te convidar para outros. Tem um caso que eu gosto muito, que é do caso Evandro. O caso Evandro Porque a gente já conseguiu comprovar, graças ao trabalho belíssimo do Ivan Mizanzuki, que aquelas pessoas todas eram inocentes, elas não são culpadas. Né? Mas quem matou aquelas crianças? Elas, de fato... O Evandro está morto? Aquele corpo que foi enterrado é do Evandro? É do Evandro, é. Porque eu tenho minhas dúvidas. Né? Eu acho que, assim, eu concordo com muita coisa do Ivan, mas acho que o meu ponto de discordância é eu não acredito que aquele corpo que está enterrado você não ali... acredita? Não acredito. Eu não acredito. É igual o caso da Madeleine McCann, né? Me pega muito. Também. Gente, não é possível. Não, desculpa. Não é possível. Com pais, com a qualidade, com a questão financeira deles, onde eles ocupavam, não é possível que essa menina seja desaparecida até hoje. Quer dizer, é possível porque ela está, né? Mas na minha cabeça não entra... Não tem a solução do desaparecimento Você dela. Onde está o corpo dessa menina? O que fizeram com essa garota? Não e outro caso bom que acabou de acontecer também, que vai dar muito pano para manga, né? É a morte do Navalny, né? De quem? Do russo. O que era o opositor do Putin. Como é que ele... Tá. Como é que ele aparece morto? Aquilo foi só uma morte natural? Olha, tem vários amigos, enfim, que são russos e têm me mandado muito material, né? Tipo, olha, não vamos deixar essa história morrer, porque é uma história também muito bizarra. É verdade. Então, assim, sabe essas coisas? É o seguinte, aquilo foi uma morte natural, aquilo foi uma morte proposital,
tem dedo de quem ali, ele era um grande opositor. Olha só como é que tem toda uma história aqui perfeita, né? E aí seria incrível, será que ele topa falar? Não conosco, lógico que não, mas com esses especialistas incríveis e maravilhosos que conversam, né? Com esses espíritos, porque nós também temos, aí eu particularmente acredito nessas pessoas que têm essa mediunidade. Você acredita nessa Eu questão? Eu também acredito. Eu acredito. Eu acredito Eu passei no trabalho. a acreditar também. É. Né? Eu não consigo acreditar que a gente é só uma semente vai embora, uma semente vai embora. Acho que alguma coisa acontece com essa nossa coisa espiritual, né? Mas eu falei do João e da Rosa. A Rosa, ela é chamada, só que tudo sob muito sigilo. Ela é chamada até para resolver casos assim. E a polícia, bom, eles Parabéns para a Rosa. O que eles contaram para mim é que eles já tiveram um caso ultra secreto que eles não falam o que é, mas eles falam que foi com a CIA. O João fala, a CIA entrou em contato com a gente por e-mail, tudo em inglês. A gente teve que chamar a gente para, né, ele contou para mim no podcast, falou que a CIA, eles trabalharam para a CIA, mas numa coisa total ultra secreta. E a gente tem que respeitar, não é? Eu não sei. A Rosa... O sigilo também que eles devem que ter eles devem ter, assinado, com certeza. um NDA lá. Com certeza. A Rosa e o João, eles, igual eu te falei, foram na Kiss, foram no Joelma e tudo mais. Mas só para a gente não esquecer, para falar do Juqueri, a história do Juqueri é uma história engraçada no sentido, para a minha experiência, porque eu fiquei sabendo eu descobri toda a história do Juqueri, tudo que estava embaixo do iceberg, por causa da pontinha do iceberg, que era o cemitério. Eu soube que tinha um cemitério abandonado, esquecido, dentro do Juqueri, que ninguém ia. Olha. Aí eu e a minha amiga Mari, eu falei, Mari, dá uma olhada nisso aqui. Eu mandei um blog para ela. Falei, Mari, dá uma olhada nisso aqui. É um ciclista que ele fazia trilhas de bicicleta e um dia ele sai no cemitério, numa trilha, ele sai no cemitério e fala, gente, tem um cemitério, mas que cemitério é esse? E era um cemitério num lugar afastado do Juqueri, afastado dos hospitais que estão em ruínas, que ficaram muitos hospitais abandonados. E aí ele só descreve, ele não tem foto, não tem nada. Ele vai descrevendo a trilha dele. O que eu fiz? Eu e a minha amiga Mari pegamos esse texto, levamos no celular, fomos dando print em tudo, porque lá a internet não ia funcionando, e a gente falou, pela rota dele a gente vai achar esse cemitério. Porque o meu interesse no meu projeto são as questões sobrenaturais, cemitérios, lugares abandonados e tudo mais. E aí a gente foi. Só que a gente fez um erro. A gente entrou pelo parque do Juqueri, porque Entendi. tem o parque e depois atrás do parque tem o complexo de hospitais. Então eu entrei pelo parque e aí pelo texto desse trilheiro, desse cara que faz trilha, ele falava, eu passei por uma árvore tal, e a gente passamos. E a gente ia. A gente encontrava pessoas fazendo trilha, pessoas andando, falava assim, você sabe se tem um cemitério por aqui? Ah, tem um cemitério aqui de Franco da... Não, a gente quer saber um cemitério abandonado, esquecido. Eles, não, isso aqui não tem aqui, não. Teve até um casal que eu perguntei, que eles estavam todos enamoradinhos lá, eu falei, vocês conhecem o cemitério? Não, moço, aqui não tem cemitério, não. Aí eu falei, tá bom, então. Aí eu fui indo com a minha amiga Mari procurar, eu percebi que o casal vinha atrás. Eles vieram atrás. Tipo, será que tem um cemitério? A gente demorou 4 horas para achar. E a gente achou. E estava mesmo tá lá até hoje. Está lá até hoje. Estava com a vegetação toda, as sepulturas afundadas na vegetação. A vegetação alta. Todos os túmulos brancos com cruzes azul clara. Olha, Daniel. Lindo assim, né? Macabro, filme de terror. Uma placa, sabe essas porteiras de sítio, porteira de fazenda, que você abre assim, com uma placa escrito à mão, cemitério. Carla, aquilo na hora, eu ajoelhei, agradeci, falei, achamos esse cemitério. E está abandonado isso? Está abandonadíssimo, tem vídeo, fiz vídeo disso, e aí a gente achou, Carla... E você chegou a mandar isso para o poder público? Então, falou, aí olha o que aconteceu? aqui. Mas o que aconteceu? Está abandonado. O único registro desse cemitério que tinha era esse blog desse cara que fazia trilha e uma reportagem da Folha de São Paulo que tinha pego fogo nesse cemitério, porque ele fica no meio do mato, no meio de uma área totalmente de árvores e tudo, e pegou fogo e as sepulturas no meio do fogo.
Então, Olha. a gente, na hora que a gente foi lá, eu vi uma parte dele que estava queimado. Mas as sepulturas é a perder de vista, assim, ó. E todas, só tinha uma ou duas. Todas sem identificação. Todas. E aí eu achei uma matéria da Folha de São Paulo também que falava que muitas pessoas que foram sepultadas lá foram pessoas que foram torturadas e mortas na ditadura. Olha! Você acredita? Você acredita? Gente, tem que investigar esse tem que investigar. cemitério. Só que aí o que acontece? É uma área que está interditada. Eu e a Mari meio que achamos por conta dessa trilha, que a gente foi por trás. Lá tem uma placa escrito, proibido entrar. Aqui é vilipêndio de cadáver e tal. Você não mexeu no cadáver? Não mexi no cadáver, não fiz nada. Mas não é proibido. Não é proibido, é uma É só trilha. pra te colocar medo. É para colocar medo judicialmente. Aí o que aconteceu? A gente foi, eu fiz vídeo, gravei tudo. Tem um vídeo no meu canal. O cemitério do Juqueri. Aí começou a chover de gente. A Record veio atrás de mim, Rede Record. Daniel, onde você achou isso? Falei, achei aqui assado. Vamos voltar lá. Falei, gente, eu não vou voltar. Porque eu tô marcado. Marcado assim, mentira. Eu falo marcado brincando porque ninguém... Não teve ameaça, não teve nada. Tanto que os guardas... Tinha uma guarda, uma moça lá, trabalhando de guarda lá. Ela falou, mas moço, não tem nada aí. Não tem nada. E eu achei. Eu voltei e falei, tem sim, olha aqui. Ela... E Tem ela? um cemitério aí? Onde é isso? Eu falei, aí vindo aqui, vai à direita, à esquerda, tal. Ela, gente, eu não sabia, moço. Eu falei, pois é. A Record voltou lá, eles já estavam armados, né? Armados assim, né? Não vai ninguém visitar. Lá Não deixaram a entrada. Então, quer dizer, Da só que imprensa. aí, o que aconteceu? Alguns dos meus seguidores, eu até recebi... Ai, vamos subir de drone? Então, essa é a coisa. Aí começou a surgir muitos outros vídeos na internet, tanto que tem mais vídeos que vieram depois do meu, porque não tinha vídeo. Eu ouso dizer que eu fui o primeiro que registrei em Possivelmente. vídeo esse cemitério. Porque ele está lá de maneira que é uma coisa que Franco da Rocha meio que quer esquecer. Não, mas assim, ele pode querer o que ele quiser, mas assim, no momento que você tem pessoas enterradas, e não se trata isso. de uma pessoa enterrada, pelo que você está explicando, Não, são muitas, várias pessoas, Muitas. e o poder público precisa explicar o que é aquilo. Exatamente. E sabe Ele que... fazia parte daquela colônia psiquiátrica, ou não é? O que é aquilo? Exatamente. Porque a gente, há pouco tempo, também lembra a ossada de Perus, que está sendo analisada. Sim, aqui porque... na Liberdade também acharam uma ossada, acho que foi em 2021. Isso tudo precisa ser investigado. Quem são essas pessoas? Exato. Por que não tem nenhum registro? Porque quando uma pessoa morre, né, e deixa isso muito claro, é dado baixa, né, no registro daquela pessoa, e é dito o que foi feito, se ela está enterrada, se ela foi cremada. Como morreu. Exatamente, você tem o registro. Agora, você não pode ter pessoas enterradas em qualquer lugar sem ninguém saber o que é aquilo. E, de novo, você não está falando de uma pessoa, Daniel, você está falando de muitas, não é isso? E na reportagem da Folha de São Paulo, falou que tinha muitas crianças indigentes sepultadas lá. Você acredita? Que triste. Você acredita? E tem um monte de sepultura com anjinhos assim em cima. E aí eu juro pra você que eu comecei... Agora a gente vai ter que investigar, porque aí passou... É uma investigação. É uma investigação criminal, total. Porque, o que é isso? Carla, na hora que eu descobri, me veio um faniquito. Eu falei, não, eu preciso ir lá. Gente, pelo amor de Deus. É aqui do lado, Daniel. É aqui do lado, Franco da Rocha. E aí eu comecei a receber muitos... O pessoal da Record falou que não deixou ninguém entrar. Na época era um programa lá, não vou falar o nome do apresentador, mas era um programa. E aí eu comecei a receber muitos directs, muitas mensagens privadas de seguidores. Dá uma olhada se minha mãe está enterrada aí. Ela ficou enterrada no Juqueri. Dá uma olhada se minha tia está aí. Dá uma olhada se meu tio está aí. O meu tio trabalhou tanto no Juqueri. Uma coisa que me impactou muito quando eu fiz a pesquisa para procurar esse cemitério eram de funcionários que trabalhavam no Juqueri e viraram pacientes. Porque nossa cabeça é uma esponja, né? O nosso cérebro é uma esponja. Sim, é muito difícil. Você vai vivendo com aquela loucura, né? Durante o dia inteiro, você vai ficando doente também. Você sabe que eu tenho todo o projeto de restauração, e aquilo virou uma tese, inclusive, de doutorado, da própria... Enfim, de um doutorando da USP. Ele me mandou na época. Se não me engano, eu tenho esses arquivos guardados até hoje. Vamos juntar forças aí, vamos descobrir o que tem naquele cemitério. Dá pra fazer. Vamos. A gente vai mexer com galera grande, porque parece que a galera da cidade não quer muito. Mas sabe o que acontece?
aquilo já deve ter se passado muitos anos. E aquilo hoje precisa de uma resposta. Você sabe que tem um programa, e ele é, inclusive, ou ele é da NBC ou é da CBS, eu não vou saber de qual emissora americana. Mas eles fizeram um programa muito interessante, que seriam os detetives da internet. Depois eu te passo o link, você vai gostar. Mas um episódio conta a história de uma mulher, ela já tem, acho que quase 70 anos, e ela cuidava de um cemitério. Olha que interessante. E a profissão dela é uma arquivista. E ela, aquela coisa americana que você se veste, como, enfim, porque ela vai contar da história americana também, então eles todos se vestem com tem roupas que ter antigas. Tem que ter todo Aí as pessoas compram tickets e vão andar pelo cemitério, ela vai contando. Olha Aqui está enterrado fulano, que foi muito importante, que foi isso. É como a gente tem aqui, né, no Cemitério da Consolação também, você tem lá grandes nomes enterrados. E tinha um túmulo. E nos Estados Unidos, quando uma pessoa está enterrada sem identidade, se ela é mulher, ela é Jane Doe, que é como se fosse Jane, sei lá, da Silva, alguma coisa assim. E ela olhava para aquele túmulo e falava assim, gente, mas não é justo que essa pessoa não tenha o nome na lápide. Pois esta mulher, de 70 anos, ela desvendou o crime 60 anos depois. Da Jane Doe. Olha... É emocionante o que ela faz. E ela conseguiu desvendar todo o crime. E, no final, foi tão bonitinho. Sabe o que ela queria? Ela queria botar... a plaquinha. O nome da pessoa. Ela descobriu a família. A família não sabia o que tinha acontecido com aquela mulher. Aquela mulher estava desaparecida já há muitos anos. E aí, enfim... Aí vão vindo, né, os sobrinhos. E, assim, aquelas pessoas que vão perdendo, inclusive, os laços. Não, aquilo é a sua tia-avó. Que está enterrada aqui. Lá. Eu vou te mandar esse link. É um santuário, também. Né? O túmulo torna-se um santuário. Você sabe, o meu avô está lá, eu vou lá ver, ele está ali, está aqui. Ó. Mas você sabe que ela falou assim... Aquela mulher me ajudou a encontrar. Então, Mas, não é incrível isso, a desvendar o crime? Tem um monte de gente que trabalha com essa questão da pós-morte, né? Tinha até um programa que eu amava, que chamava A Liga, que era da Band, que eles fizeram um episódio que chamava Viver da Morte. E aí eles mostraram pessoas que... Um trabalhava no ML, outro trabalhava de sepultador, né? Que é o coveiro, que exumava e tal. E esses dias eu entrevistei uma convidada no meu podcast, a Josiane Oliveira, que ela é tanatopraxista, ela prepara o morto para ser sepultado. E ela fala que muitas coisas ela pede pro cadáver. Ela fala, por exemplo, teve um caso que ela contou para mim, que ela estava preparando uma cigana, e na hora que um dos colegas de trabalho dela chega e fala, isso aqui é um lenço, não pode ser sepultada sem esse lenço. Então, arruma o corpo. E o arrumar não é só arrumar no caixão, é arrumar o corpo, muitas vezes fazer drenagem de sangue, é um trabalho bem complexo e bem importante. E aí ela arruma a cigana e na hora do lenço, cadê o lenço? Ela falou que ela procurou o lenço, e aí chegou um momento que ela falou, pera um pouquinho. Ela foi do lado da cigana no caixão, tinham vários dentro do caixão já prontos para serem levados ao velório, para serem sepultados, e ela fala, eu não estou achando seu lenço, por favor, me ajuda. E ela falou que brilhou na cabeça dela o lixo tal, que tem os números de lixo, ela foi no lixo, o lenço estava lá. Tinha caído sem querer no lixo. Alguma coisa aconteceu, mas ela na falou hora de que mexer, quem deu a pista para ela, igual você falou, a moça, quem ajudou foi ela, quem ajudou ela a achar o lenço foi a própria morta. Então, essas histórias são... eles estão aqui com a gente, estão conversando conosco, e eles estão nos unindo aqui, Daniel, porque a gente vai fazer coisa juntos. Eu acredito. Daniel, adorei te conhecer. Você é uma pessoa incrível. Obrigado. Já gostava do seu trabalho, Obrigado. já não vou dizer me divertia, mas, sabe, assim, já me educava em relação a esse assunto com trevosos e trevosas. Uma maneira carinhosa. Só que os trevosos. Eu tô lá. Aí eu vou te pedir assim, conta para as pessoas como que elas te encontram. Nas redes sociais é Dan Pires Lenda, meu @ é Dan Pires Lenda. Antigamente eu tinha um projeto... vai deixar também escrito. Eu tinha um projeto que chamava Lenda TV, mas hoje em dia é meu nome. Daniel Pires ou Dan Pires Lenda. O meu podcast é o único que não leva meu nome, é o LendaCast. Porque eu falo, o LendaCast está passando por um reestruturação. momento... Não, na verdade, ele está passando por um momento assim de... Não sei se é reestruturação,
Mas eu já pensei em colocar meu nome como Daniel Pires, o podcast, mas eu percebo que a maioria dos podcasts não tem o nome do apresentador, ele tem o nome do podcast. E antigamente eu falava só de lenda sobrenatural. Então, por exemplo, pegava o caso do Castelinho, eu falava só do fantasma que aparecia. Só que agora eu estou cavucando mais a história. Eu vou trazer o Daniel para esse mundo da investigação. Não, mas eu amo, tanto que eu falo muito de crimes e o crime, a partir do momento que ele tem um mistério, para mim, ele já se torna sobrenatural. Porque o mistério é o sobrenatural, você não sabe. Gente, o que aconteceu com a Madeleine? Até casos notórios e famosos, como o da Richthofen, mas eu sempre fico pensando na minha cabeça, os cravinhos, eles têm, no olhar deles interno, guardado numa memória deles, a expressão dos mortos. Eles têm a expressão da bagunça que ficou, do sangue esparramado. É só eles que têm isso. Você para pensar que isso é o sobrenatural da coisa? A Suzane Richthofen, ela tem na memória dela guardada os gritos dos pais enquanto estavam sendo mortos. Sim. O Alexandre Nardoni, do caso da Isabella Nardoni, ele tem a expressão da filha antes de ser jogada. Então, esse, para mim, é o sobrenatural da coisa. Porque até hoje os Nardoni guardam para eles que não matou, para a grande mídia, para nós. Para os psicólogos, eles têm que confessar para a pena deles ser diminuída, para eles terem acesso ao regime aberto. Porque se ele continuar falando que não matou, o psicólogo fala, então você vai ficar aí mais tempo, até você assumir. Então, quer dizer, para mim, dentro da cabeça deles, eles têm a cena do crime montada. Eles veem. E isso é uma coisa que me intriga muito, porque a gente não vê. Eu não imagino como é entrar no quarto após os Richthofen estarem mortos. Até hoje, a casa deles, para mim, lá no Brooklyn, está marcada. Sim, ela foi marcada. Vendida há pouco tempo, ela ficou muito tempo. Ela foi vendida, mas ela está marcada. Estava pichada. Sim, eles não mas você imagina entender. você entrando nesse lugar, você falou do Juqueri, que o Juqueri tem uma energia pesada. É óbvio que tem, porque já está impregnado na nossa cabeça. A gente sabe o que aconteceu no Juqueri, mas sabe pelas histórias. A gente sabe o que aconteceu nos Richthofen. A gente tem também um caso de um crime, eu sei que a gente já está acabando, mas não, pode falar. A gente tem um caso no crime nos Estados Unidos, em Nova York, que é o de Amityville, que se tornou um dos maiores crimes com viés sobrenatural. Porque o assassino, que é o Ronald DeFeo, ele falou que ele ouvia vozes dentro de casa mandando ele matar a família dele. Só que ele tinha esquizofrenia, ele usava droga, usava heroína. Então, quer dizer, para as vozes falar é muito fácil. Só que ele mata a família e tem umas questões sobrenaturais. Nenhum dos vizinhos ouve o tiro. O tiro não, a arma que ele usou não tinha silenciador. Como ninguém ouve o tiro na Ocean Avenue, lá em 74? A família inteira morre. Quando ele é retirado, quando ele é preso, a família é retirada da casa, vem os Lutz morar na casa. E aí o que acontece? 28 dias depois, eles saem da casa dizendo que o marido está ficando estranho, está ouvindo vozes mandando ele matar a família. Olha só. Então você fala para mim, Carla, você que trabalha com crime, não dá para ignorar o sobrenatural. Não, e você eu vou até te contar de um outro documentário muito bom, que é o do Robert Durst, da HBO, que é ele era um milionário e ele matou muitas pessoas, um serial killer. Mas ele sempre escapava, ninguém conseguia pegar ele. Ele matou a mulher, ele matou a melhor amiga dele, ele matou uma pessoa, um vizinho, enfim. E um documentarista, esse cara até ganhou prêmio, né? Resolve, porque sabe aquelas histórias que ninguém entende? Por que esses crimes... E tem muita história em volta do Robert Durst e não sei o quê. Ele convence o Robert Durst de dar entrevista para ele. Ele fala, olha, eu estou fazendo um documentário, quero fazer um documentário sobre a sua vida. E o Robert Durst, muito inteligente, falou, vou controlar essa narrativa, como ele sempre controlou. Não vou falar tudo. Né? Eu vou te dar entrevista. E, assim, é um dos documentários, para mim, mais incríveis de true crime. Mas ele é incrível, incrível mesmo. Então, e assim, a equipe está lá, e assim, Robert Durst realmente controlando toda a narrativa e toda a história. Até que o documentarista se dá ali por satisfeito, fala, olha, realmente eu acho que não foi ele, eu acho que existe muita lenda em cima do nome dele. E ele é aquele homem, né, tipo assim, meio frágil. Sim, dá sabe? essa impressão. Eu gosto do Dani Richthofen na entrevista para o Fantástico, com a roupinha rosa. Isso.
E o que acontece? Quando ele fala, bom, então aqui terminou o nosso trabalho. Ele ficou, acho que quase um mês com o Robert Durst, gravando, investigando, procurando, e sempre num beco sem saída. Você está sentado? Eu estava gravando ainda, eu imagino, e o cara começou a falar. Não, aí falou, olha, desliga a câmera e tudo mais. O que acontece? Ele fala, eu preciso ir ao banheiro. Ele esquece que está microfonado e a pessoa do áudio também esquece de desligar. Ele vai para a frente do espelho, porque ele fala, né? Aí ele muda até o tom de voz. Olha o sobrenatural aí, ó. E ele fala, eu consegui mais uma vez, eu enganei todo mundo. Gente, você sai gritando na casa, fala, não acredito! Ele está confessando o crime. Tá confessando. E aí o cara que cuidava o operador de áudio falava assim... Aí o documentarista fala assim... Aí ele tira, ele chega... Aí quando ele sai do banheiro, ele se dá conta que ele não tinha tirado o áudio. O homem, ele já é muito branco, mas ele fica mais branco ainda. Ele fica que nem uma folha de papel. O que o documentarista faz? É lógico que ele pegou aquele áudio todo, Óbvio. vai entregar para a autoridade policial, ele foi condenado, ele acabou sendo julgado, processado, ele vai para o sistema prisional, 1 mês ou 2 meses depois ele morre, tá? Mas o que acontece? Aí depois vieram várias pessoas para falar dessa coisa do mistério, e eu não me lembro onde eu vi isso, Daniel, mas eu lembro que era uma espírita, e ela fala... Aquilo foi ajuda de uma daquelas pessoas que morreu. E ela que manipulou ele. E, na verdade, ele achava... Esquece que está com áudio. E confessa tudo. Veja o trabalho. Olha só, a polícia... Anos tentando, investigando e nada. Ele contratando advogados caríssimos. Ele, multimilionário, tinha muito dinheiro. E o simbolismo, né? De se falar para o espelho. A gente traz as contos de fadas do espelho, espelho meu, o espelho no filme de terror como um portal, o seu reflexo no espelho é outro e vai te pegar. Então você vê que ele confessa para ele conversa com ele mesmo. Nós enganamos, nós, né? O terror, o sobrenatural, ele está inserido, mesmo que implicitamente, dentro dos casos criminais. Daniel, meu querido, a gente chega aqui no momento filosófico do podcast. Temos 5 perguntas, você escolhe uma para responder. É quase um tarô, né? É um tarô. Agora vamos lá, agora eu vou ler aqui. Agora é a Márcia Sensitiva. Aqui para você responder para a gente. Você pode escolher a que você quiser. Eu escolho uma? Uma. Tá, eu vou escolher essa. Então, leia e responda, Daniel. É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? Não. Claro que não. Imagina, a violência não está só no bater, né? A violência está no obrigar o outro a acreditar simplesmente naquilo que eu acredito já é uma violência. Sim, é verdade. Não tem como. Eu também concordo. Não tem como. Daniel, amei te conhecer. Eu também, Você vai voltar Carla. aqui muitas vezes, porque tem muitos obrigado. casos misteriosos. A gente vai chamar o Daniel para participar da investigação criminal também ali. Está convidado, mais que convidado, para a gente investigar uns casos juntos aí, Daniel. Vamos E vamos investigar. trazer esse programa de mistérios? Vamos, sobrenaturais. A gente, eu sempre falo assim, eu lembro, a gente falou de Paulo Gustavo hoje, eu lembro de um vídeo dele que ele falava assim, vou fazer um corte para viralizar. Mas eu vou fazer um corte para viralizar, então, parafraseando o Paulo Gustavo. Deem valor para o sobrenatural, todos nós. Né? O sobrenatural, ele não é simplesmente um fantasminha que aparece, ele não é simplesmente um monstrinho do armário. O sobrenatural, ele está dentro das nossas mentes. Deuses e demônios estão dentro das nossas mentes. Eu sou agnóstico, eu acredito que tudo é criado dentro da mente. Mas por que eu sou agnóstico? Eu não posso afirmar que é isso. Porque eu posso bater a cara no vidro do céu, eu posso chegar, ou no do inferno, né? Eu posso morrer um dia e pode ter coisas. Então eu acho que o caminho mais seguro a se seguir é o do eu não sei. Mas eu vou apostar que isso pode ser verdade. Exatamente. Corte para viralizar. Gente, muito obrigada, Daniel. Obrigado, Carla. Adorei você aqui com a gente. Prazer estar aqui na Investigação Criminal. E digo que eu nunca imaginaria que eu viria
num podcast de investigação Tá criminal. vendo? Tudo esbarra no crime. Os mundos E, se ó, fundem. Todo mundo assistindo também o podcast do Daniel. A gente vai aqui falar muito do seu podcast também. Obrigado. E eu também vou falar de vocês. E vamos que tem muita coisa para fazer. Sim, um beijo, gente. A gente espera vocês na próxima semana com mais um podcast do Investigação Criminal. Tchau.